O milionário fica em pânico após mendiga negra avisar que seu iate vai explodir em horas. Era uma manhã de sol cortante no Principado de Mônaco. Aquele tipo de dia que parece feito sob medida para ostentação e luxo absurdo. No cais, o iate de Arthur Sacomano brilhava como um diamante na água azul turquesa. Todo branco, enorme, com detalhes em ouro que refletiam o sol a ponto de cegar quem ousasse mirar por muito tempo. Arthur, conhecido em toda a Europa não só pela fortuna astronômica, mas pela arrogância que carregava como uma armadura, descia a rampa ajeitando sua gravata de seda com desprezo na expressão. Seus olhos azuis brilhavam, cheios de desdém por qualquer alma que não tivesse o seu dinheiro. Ele estava focado na próxima festa, onde celebridades e champanhe iriam flutuar com ele sobre o mar. Foi quando ela apareceu. Maya, uma mendiga negra, com roupas rasgadas e olhos que pareciam guardar tempestades inteiras. Sua voz saiu rouca, mas firme, como um aviso arrancada. Horas, no máximo. Não ignore. O ar congelou por um instante ao redor deles, como se o vento tivesse parado para ouvir. Arthur piscou, apertou os olhos, sentindo o calor do sol que insistia em castigar sua pele reluzente. Com rispidez que soou como um estalo, deu as costas e seguiu, como se aquele aviso fosse nada mais que o grito de um fantasma irritante. Vai ver que tá doido, resmungou. Maya ficou lá, imóvel, o olhar fixo, um misto de piedade e ironia. No convés do iate, a festa já tomava forma. As taças tilintavam, risadas falsas e sussurros de fofocas combinavam com o som do piano leve. Arthur entrou naquela bolha efervescente, mas algo parecia cortar o brilho ao redor. Luzes piscando, breves estalos vindos da sala de máquinas, um cheiro estranho como de metal queimado que ninguém parecia notar, só ele. O relógio parecia acelerar. O sorriso de Arthur congelava e descongelava, preso entre a dúvida e a necessidade de manter a imagem impecável. Quem deixaria sua festa ser manchada? Quem duvidaria daquele magnata invencível? Mas o aperto no peito começava a apertar de verdade. As mãos tremiam para segurar a taça. Os convidados já lançavam olhares desconfiados, alguns cochichando entre eles. Enquanto isso, no salão mais reservado do iate, segredos enterrados começavam a ressurgir. Fotos amareladas. Um nome repetido no passado de Arthur, Maya. Não aquela mendiga perdida, mas uma conexão profunda, escondida sob camadas de mentiras e vergonha. O frio na espinha crescia, a urgência pulava no sangue. Então, um silêncio pesado dominou a festa com uma força brutal. E no auge desse silêncio, a verdadeira Maya apareceu. Mas não a pobre mulher que Arthur desprezou. Aqui vinha com a verdade cortante, a verdade sombria que ameaçava explodir tudo mais rápido do que qualquer bomba. Quem estava por trás disso? Qual era o plano? Por que aquele aviso, afinal? Arthur se viu engolido por uma corrida contra o tempo, contra seu próprio orgulho, contra o medo do fracasso, contra um passado que insistia em não ficar enterrado. O iate, que era só o palco dali para frente, prometia virar um cenário de choque. Revelações e decisões ferozes, onde a linha entre quem manda e quem serve, entre o luxo e a vida real, ficaria mais tênue do que nunca. E o relógio não parava de contar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aqui. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado envolveu a festa como um cobertor sufocante. Arthur olhou em volta, mas o que poderia ser apenas uma fraqueza momentânea começou a se transformar em pânico. A música parou abruptamente. O piano, antes encantador, agora parecia ecoar as batidas aceleradas de seu coração. Foi quando, do fundo do salão, surgiu Maya, mas não a mendiga que ele ignorou. Ela estava diferente, com um vestido simples, mas que emanava uma presença quase etérea. Seu olhar fixo em Arthur trazia uma mistura de determinação e dor, algo que desafiava a superficialidade do ambiente glamuroso. Você não sabe quem eu sou, Arthur, disse Maya, sua voz quase um sussurro, mas firme o suficiente para fazer o magnata gelar. Não sou apenas uma mendiga. Meu passado está entrelaçado no seu, de maneiras que você nunca imaginou. Os convidados, que até então estavam envolvidos em murmúrios, se espalharam como fogo em palha seca. Quem é essa mulher? O que ela quer com o sacomano? Os olhares começaram a se fixar e Arthur já podia sentir a sala se fechando ao seu redor. Maya, o que você quer dizer com isso? Ele forçou a voz num tom que tentou ser autoritário, mas soou mais como uma súplica. O nó na garganta dele parecia apertar cada vez mais. Você não tem ideia do que aconteceu no passado, do que você fez, tudo isso que você construiu. Essa vida de luxo pode desmoronar em um instante se a verdade vier à tona. As palavras dela cortaram no ar como uma lâmina. Arthur sentiu um arrepio lhe subir pela coluna. As luzes piscaram levemente, como se o próprio iate estivesse respondendo à gravidade da conversa. Nesse momento, um estalo surdo ecoou no salão. Corações pararam por um segundo e depois um grito irrompeu. A sala de máquinas! Alguém gritou. O pânico se espalhou como um vírus. Taças de champanhe despencaram, vidro e borbulhas voando. Pessoas começaram a se empurrar, inseguras sobre o que fazer. É isso que eu estava tentando avisar! Gritou Maya, agora mais perto de Arthur. O seu orgulho poderá te custar muito mais do que você imagina. A sala tremia, e um cheiro agir de fumaça began a se espalhar. Os convidados, antes indiferentes, agora se debatiam entre o desespero e a urgência. Um grupo começou a se afastar, tateando o caminho em direção à saída. O caos tomou conta do iate, e enquanto todos corriam, a mente de Arthur girava. Ele olhou para Maya de novo, e pela primeira vez viu não apenas uma mendiga, mas uma peça fundamental de um quebra-cabeça sombrio que ele havia ignorado por muito tempo. Você sabe mais do que está dizendo. O que você está escondendo? Ele questionou, quase num sussurro, enquanto o desespero começava a roer seu orgulho. Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão surda retumbou debaixo do convés. O impacto jogou Arthur para trás, e a água fria do mar começou a subir, entrando no salão como se viesse cobrar uma dívida há muito tempo esquecida. E no meio daquele mar de caos, uma verdade final vinha à tona, ameaçando não apenas o iate, mas o mundo que Arthur havia construído. Era sua vida, sua busca de poder e status. Tudo estava prestes a se desmoronar, e não havia como escapar.
As consequências do que se desenrolava eram infinitas, e quem realmente era Maia poderia ser a resposta para tudo se ainda houvesse tempo. Mas seria Arthur capaz de confrontar tudo que sempre ignorou? O relógio continuava a contar. Arthur estava deitado no chão, o barulho ensurdecedor da explosão ainda reverberando em sua mente. A fumaça densa invadiu o salão, engolindo risos, sorrisos e a cena luxuosa como um dragão furioso. O pânico tomou conta, as pessoas gritavam, empurrando-se umas às outras na tentativa desesperada de encontrar a saída. Mas ele não conseguia se mexer. Maia, que estava diante dele, agora parecia uma figura nebulosa, misturada à fumaça e ao caos. Então, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, algo mais chamou sua atenção. A poeira e a fumaça começaram a se dissipar, revelando um rosto familiar. O coração de Arthur parou. Do outro lado da sala, com um olhar furioso e uma expressão de revelação, estava Helena, sua ex-mulher, aquela que ele havia deixado para trás anos atrás, acreditando que tudo havia sido salvo pela fortuna, pela fama. Arthur! Ela gritou, as palavras disparadas como balas. Não pode ignorar isso! Você trouxe isso sobre si mesmo! O choque tomou conta de Arthur. Ele se levantou, os joelhos fracos, enquanto a verdade começava a se formar em sua mente. As revelações que foram enterradas sob mentiras e ilusões começaram a emergir como fantasmas. Maia, a mendiga que lhe desprezara, parecia uma lembrança distante agora, como se estivesse envolta em um mistério que ele ainda não compreendia. Mas Helena era outra coisa. Ela sabia, sempre soube. Você não deveria estar aqui, Helena. Ele começou, mas as palavras falharam. O ar ainda se enchia de fumaça e desespero, mas ele podia sentir que algo mais pesado estava se aproximando. Eu estou aqui porque não estou fugindo do passado, Arthur. E você também não pode mais. Sua voz tremeu, mas havia uma determinação feroz nela. Maia tem tudo a ver com isso. O que você fez? Você não pode esconder a verdade por mais tempo. Maia caminhou até eles, seu olhar agora mais intenso. Eu sabia que viria o dia em que você teria que enfrentar tudo isso. O seu passado, suas escolhas, é tudo a mesma coisa, Arthur. Um frio percorreu a espinha de Arthur. Ele já não via apenas a mendiga, mas alguém que carregava o peso de segredos que ele havia tentado esquecer. A conexão entre eles era mais profunda do que ele podia controlar. Vocês se conhecem? Sua voz saiu trêmula, quase uma súplica. Heitor mandou um aviso, Arthur. Ele sabe o que você fez com a nossa filha. Essas palavras cortaram como uma faca. A multidão do salão agora parecia distante. Tudo o que ele conseguia ouvir era o barulho de seus próprios batimentos cardíacos. E a verdade devastadora, que se tornava cada vez mais real. Sua filha? Como assim? Uma risada nervosa escapou de seus lábios, mas não havia humor. Helena aproximou-se mais, seus olhos cheios de lágrimas. Ela está em perigo por sua causa. Tudo isso, o iate, a fortuna, a sua vida, está prestes a desmoronar. E eu estou aqui porque ainda sou a única pessoa que pode te ajudar. Arthur olhou para Maia e viu um misto de pena e força. Ele estava sendo puxado para uma tempestade. Com um movimento instintivo, agarrou o braço dela, buscando uma ancoragem em meio ao caos. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido nas sombras do passado? A fumaça começava a clarear um pouco,
Mas o mistério apenas se tornava mais denso. A música abafada ainda ecoava, agora carregando um peso muito maior. Ele não podia acreditar no que estava prestes a descobrir. E se fosse verdade, o que isso significava para a vida que ele havia construído? O caos ao redor não importava mais. O verdadeiro inferno estava prestes a começar. O relógio continuava a contar. E Arthur sabia que não restava muito tempo antes que tudo o que ele conhecia se transformasse em cinzas. Arthur estava deitado no chão, o barulho ensurdecedor da explosão ainda reverberando em sua mente. A fumaça densa invadiu o salão, engolindo risos e a cena luxuosa como um dragão enfurecido. O pânico tomou conta. As pessoas gritavam, empurrando-se em busca de uma saída. Mas ele não conseguia se mexer. Maya, que estava diante dele, agora parecia uma figura nebulosa, misturada à fumaça. Então, antes que pudesse processar o turbilhão, outra voz familiar penetrou no caos. Arthur! Era uma voz que ele conhecia bem, uma que deveria ter deixado para trás. Helena, a sua ex-mulher, com um olhar furioso e uma expressão de revelação. Você não pode ignorar isso. Você trouxe tudo isso sobre si mesmo. A intensidade daquelas palavras atingiu Arthur como um soco no estômago. Ele se levantou, os joelhos tremendo à medida que o mistério começava a desvelar-se em sua mente. Helena, Ele tentou formar palavras, mas tudo que saiu foi um balbuciar. A fumaça ao seu redor só aumentava, dificultando a respiração. Estávamos juntos quando tudo começou. Você não pode fugir do que fez, do que destruiu. A voz dela reverberou na confusão, pegando a atenção dos demais convidados, que agora envolviam uma rede ainda mais densa de murmúrios. Maya se aproximou, sua presença quase imperceptível, mas poderosa. Seus olhos penetrantes queimavam em Arthur, enquanto ela tomava a palavra. Ele não sabe a verdade. Não completa, pelo menos. As palavras dela carregavam um peso que fez o ar parecer denso e pesado. Todos vocês se conhecem? A incredulidade ressoou em sua voz. Ele sentiu seu coração disparar. O que mais ele não estava vendo? Eleitor mandou um aviso, Arthur. Ele sabe sobre a nossa filha. Helena disparou, e Arthur sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma risada nervosa escapou, mas ninguém estava rindo. O silêncio, então, se fez novamente. O que você está dizendo? Nós não temos uma filha! Ele queria gritar, mas a verdade inegável começava a se insinuar. Você não entende! Abandonou tudo. Eles te culparam por tudo, por cada lágrima, disse Helena. Sua voz agora é uma mistura de dor e ira. E eu sou a única que sabe, eu sou a única que pode te ajudar, mas você tem que trabalhar em suas escolhas. E à medida que suas palavras ecoavam, uma nova explosão perfurou o ar, menos intensa, mas ainda assim real. E a sala ameaçava desabar. O pânico reiniciou. As pessoas estavam se espremendo, tentando alcançar a saída, gritando e chorando. Arthur sentiu um arrepio, o peso da realidade despedaçando-se em seu interior. Então, houve o ruído, um estrondo, seguido do que parecia uma risada. Um homem apareceu do fundo, alguém que Arthur reconheceu instantaneamente. Heitor, um antigo associado, mas agora com um sorriso malicioso dançando nos lábios. Bela festa, não? Arthur, você realmente achou que poderia conseguir tudo isso e sair impune? As palavras dele eram venenosas. Tem muita coisa que você esqueceu, e essa é apenas a ponta do iceberg.
A sala mergulhou em um novo silêncio, e toda a animação desmoronou em um abismo de tensão. Arthur olhou para Maia e Helena, cada uma delas representando partes de sua vida que ele havia ignorado. E ali, naquele momento caótico, a verdade se desdobrava, revelando um labirinto de decisões mal tomadas. Você se esqueceu de que sempre há consequências, e que a verdade pode ser mais destrutiva do que qualquer explosão, disse Heitor. O sorriso dele, agora perceptível, estava carregado de um tipo de satisfação que fez a pele de Arthur arder. O tempo parecia ter parado. Todos estavam paralisados, absorvendo o impacto das palavras. E os corações de todos estavam acelerados. O pavor no ar era palpável. A vida que Arthur havia construído estava mais instável do que nunca. Agora, conte-me, Arthur, o que você vai fazer? O olhar de Heitor brilhava como se estivesse observando uma mosca surgir na teia. Enquanto as perguntas pairavam no ar, Arthur sentiu que tudo o que ele conhecia estava prestes a ruir. O caos começava novamente, e o relógio não parava de contar. Arthur estava paralisado, as palavras de Heitor ainda ecoando na sala em chamas. O pânico era palpável, mas havia algo mais, um frio cortante no ar que o fez hesitar. Os rostos dos convidados, antes despreocupados, agora estavam repletos de medo e incerteza. Ele olhou para Helena, depois para Maia. Cada uma delas carregando uma bagagem de dor e verdade que ele havia ignorado. Mas o que Heitor havia dito? Uma filha? Ele não sabia como lidar com isso. O passado estava vindo à tona como um tsunami, prestes a engolir tudo em seu caminho. Então, num momento de lucidez, ele se virou para Heitor. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? Heitor apenas sorriu. Um sorriso que despejava veneno. Você não é o único que tem segredos, Arthur. A sua filha, bem, ela se tornou um jogo de poder. No fundo de seus olhos havia algo mais, algo que Arthur não conseguia decifrar. Mas a tensão foi interrompida por um novo som, um estrondo, ainda mais abafado, mais próximo. Todos na sala congelaram. Então, a luz piscou e um pedaço do teto desabou, quase atingindo Arthur. O caos atingiu seu pico. Gritos, corpos se apertando, e a fumaça agora era quase insuportável. Arthur, precisamos sair, gritou Helena, puxando-o pelo braço. Ele hesitou, incapaz de desviar os olhos de Maia e Heitor. A verdade estava se desintegrando ao seu redor. Mas antes que ele pudesse reagir, um clarão de luz estourou na sala, seguido de uma nova explosão. O iate parecia estar se dividindo ao meio. Maia gritou. A verdade está aqui, Arthur. Você precisa ouvi-la. Mas a voz dela foi engolida pelo pânico. Assim que o chão ferozmente tremeu sob os pés de Arthur, a figura de Heitor se distorceu diante de seus olhos. Para um breve momento, ele viu algo brilhar em suas mãos. Uma pequena caixa, reluzente, que parecia estar ligada a tudo. Era uma conexão? Alguma forma de controle? Você precisa fazer uma escolha, Arthur. A verdade tem um preço. A voz de Heitor parecia distante, como se ele estivesse respondendo a um eco de algo há muito esquecido. Cada palavra dele parecia esconder um mistério muito maior. Arthur, agora sentindo que a sala começava a desmoronar, olhou para Maia. Seus olhos carregavam a mesma determinação que ele também sentia. Por trás do medo. Que verdade? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Mas antes que a resposta pudesse surgir, um estrondo ainda maior ocorreu, e um jato de fogo soltou-se como um dragão furioso do convés. E no meio da confusão e fumaça,
Todo mundo pareceu parar por um instante. O brilho da caixa nas mãos de Heitor refletia a luz do fogo. E então, aconteceu. A porta dos fundos se abriu repentinamente e uma figura conhecida entrou. Com um semblante imperceptível, foi como se o tempo tivesse congelado. Era uma mulher que Arthur nunca esperava ver novamente. Sua mãe. Arthur, você tem que ir, agora! Sua voz era imperativa. O impacto de sua presença fez com que tudo ao seu redor se transformasse em um caos ainda mais intenso. A revelação era esmagadora. Ele ficou sem palavras. A mulher que ele pensou ter perdido anos atrás estava ali, viva e buscando protegê-lo. Mas como? O que ela sabia? Os olhares se cruzaram e Arthur sentiu seu coração acelerar. O iate estava se desintegrando ao seu redor. E a verdade que ele pensava estar pronta para enfrentar agora parecia uma miragem. Atrás dele, Heitor balançava a caixa, seu sorriso se expandindo, satisfeito, como se soubesse de algo de que Arthur não tinha ideia. Esta é só a ponta do iceberg, Heitor gritou. Seu tom eu sabe de algo que você não sabe. O tempo escasso gritava em sua mente. Ele se virou para sua mãe. A expressão de desespero misturada com determinação. O que está acontecendo? Mas a resposta dela ficou presa na garganta. Uma nova explosão se fez ouvir e as paredes começaram a se inclinar. O mundo ao seu redor parecia prestes a desmoronar. E as verdadeiras alianças e traições ainda estavam longe de serem reveladas. No meio do fogo e da fumaça, a pergunta ainda pairava no ar. O que mais ele não sabia? E a verdade poderia custar mais do que ele estava disposto a pagar. Arthur estava paralisado. As palavras de Heitor ainda ecoando na sala em chamas. O pânico era palpável. Mas havia algo mais, um frio cortante no ar que o fez hesitar. Os rostos dos convidados, antes despreocupados, agora estavam repletos de medo e incerteza. Ele olhou para Helena, depois para Maia, cada uma delas carregando uma bagagem de dor e verdade que ele havia ignorado. Mas o que Heitor havia dito? Uma filha? Ele não sabia como lidar com isso. O passado estava vindo à tona como um tsunami, engolindo tudo em seu caminho. Arthur, precisamos sair! Gritou Helena, puxando-o pelo braço. Mas ele hesitou, incapaz de desviar os olhos de Maia e Heitor. A verdade estava se desintegrando ao seu redor. Mas, antes que ele pudesse reagir, um clarão de luz estourou na sala, seguido de uma nova explosão. O iate parecia estar se dividindo ao meio. Maia gritou. A verdade está aqui, Arthur. Você precisa ouvi-la. Mas a voz dela foi engolida pelo pânico. Assim que o chão ferozmente tremeu sob os pés de Arthur, a figura de Heitor se distorceu diante de seus olhos. Para um breve momento, ele viu algo brilhar em suas mãos. Uma pequena caixa reluzente, que parecia estar ligada a tudo. Como uma conexão? Alguma forma de controle? Você precisa fazer uma escolha, Arthur. A verdade tem um preço. E então, a porta dos fundos se abriu repentinamente. Com um semblante imperceptível, foi como se o tempo tivesse congelado. Era uma mulher que Arthur nunca esperava ver novamente. Sua mãe. Arthur, você tem que ir. Agora! Sua voz era imperativa. O impacto de sua presença fez com que tudo ao seu redor se transformasse em caos ainda mais intenso. Ele ficou sem palavras. A mulher que ele pensou ter perdido anos atrás estava ali, viva e buscando protegê-lo. Mas como? O que ela sabia? O olhar de Arthur se voltou para Maia e então para Helena, a tensão crescente, como um fio prestes a quebrar.
Você não pode ficar aqui, meu filho. Ela se aproximou, mas antes que pudesse tocá-lo, uma nova explosão a fez recuar. O chão tremia cada vez mais, fazendo o ar ser preenchido com fumaça e gritos. As pessoas estão em perigo, Arthur. A voz dela se intensificou, cortando através do caos. Mas o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Você está viva! Mas como? Seu coração estava acelerado, a confusão consumindo-o. Eu voltei para te proteger, mas a hora é crítica. Então, de repente, um rugido ecoou do convés. A estrutura do iate estava prestes a desabar. Arthur sentiu que tudo desmoronava. E mais uma vez, a figura de Heitor ressoou em sua mente, como se vivesse em um pesadelo. Ele estava prestes a desmoronar, mas só agora se dava conta do que realmente estava em jogo. De repente, a caixa reluzente nas mãos de Heitor explodiu em uma luz ofuscante que fez todos desviarem o olhar. Então, naquele momento, tudo mudou. O brilho iluminou o salão, e em um instante, Arthur viu sua filha, uma menina deslumbrante com os mesmos olhos penetrantes de Maia, aparecendo no meio da fumaça. A menina estava na linha de frente, como se esperasse por ele. Papá! A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Arthur sentiu um nó na garganta. Não, como você? Como isso é possível? Ele olhou incrédulo, sem saber se deveria se alegrar ou entrar em pânico. As peças do quebra-cabeça estavam se unindo, mas o estrago era profundo. A presença da filha tornava tudo ainda mais insuportável. As revelações estavam colidindo como trens desgovernados. Ela sabe, Arthur. Você não pode ignorar a verdade. O que você fez? As palavras de Helena foram interrompidas por um novo estalo, e mais partes do teto começaram a desabar. Maia olhou para Arthur. Sua expressão, uma mistura de compaixão e determinação. Você tem que escolher, Arthur. Salve a sua família ou continue nesse caminho autodestrutivo. O relógio estava correndo. E em meio ao caos, tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Ela poderia estar dizendo a verdade? E se o passado e o presente se entrelaçassem de formas específicas? O que isso significaria para a sua vida, suas decisões e sua própria sanidade? E antes que pudesse decidir, Heitor gritou. Você está perto demais da verdade, Arthur. E agora, o passado não te deixará escapar. Uma nova explosão retumbou e a sala deixou de ser o lugar de festa, transformando-se em um campo de batalha onde os segredos ameaçavam ser revelados, de uma forma que Arthur nunca poderia imaginar. O mundo estava girando, tudo escurecia, e Arthur se viu no epicentro de um furacão, onde tudo poderia se revelar uma grande farsa. O que mais ele desconhecia? O que a verdade realmente significava se colocasse suas escolhas em questão? O relógio continuava a contar, e o chão começou a se abrir. Arthur estava paralisado, as palavras de Heitor ainda ecoando na sala em chamas. O pânico era palpável, mas havia algo mais. Um frio cortante no ar, que o fez hesitar. Os rostos dos convidados, antes despreocupados, agora estavam repletos de medo e incerteza. Ele olhou para Helena, depois para Maia, cada uma delas carregando uma bagagem de dor e verdade que ele havia ignorado. Mas o que Heitor havia dito? Uma filha? Ele não sabia como lidar com isso. O passado estava vindo à tona como um tsunami, engolindo tudo em seu caminho. Arthur, precisamos sair, gritou Helena, puxando-o pelo braço. Mas ele hesitou, incapaz
de desviar os olhos de Maia e Heitor. A verdade estava se desintegrando ao seu redor. Mas antes que pudesse reagir, um clarão de luz estourou na sala, seguido de uma nova explosão. O iate parecia estar se dividindo ao meio. Maia gritou: "A verdade está aqui, Arthur. Você precisa ouvi-la." Mas a voz dela foi engolida pelo pânico. Assim que o chão ferozmente tremeu sob os pés de Arthur, a figura de Heitor se distorceu diante de seus olhos. Para um breve momento, ele viu algo brilhar em suas mãos. Uma pequena caixa reluzente que parecia estar ligada a tudo. Como uma conexão? Alguma forma de controle? Você precisa fazer uma escolha, Arthur. A verdade tem um preço. Então, a porta dos fundos se abriu repentinamente. Com um semblante imperceptível, foi como se o tempo tivesse congelado. Era uma mulher que Arthur nunca esperava ver novamente. Sua mãe. "Arthur, você tem que ir! Agora!" Sua voz era imperativa. O impacto de sua presença fez com que tudo ao seu redor se transformasse em caos ainda mais intenso. Ele ficou sem palavras. A mulher que ele pensou ter perdido anos atrás estava ali, viva e buscando protegê-lo. Mas como? O que ela sabia? O olhar de Arthur se voltou para Maia e então para Helena, a tensão crescente como um fio prestes a quebrar. "Você não pode ficar aqui, meu filho!" Ela se aproximou, mas antes que pudesse tocá-lo, uma nova explosão a fez recuar. O chão tremia cada vez mais, fazendo o ar ser preenchido com fumaça e gritos. "As pessoas estão em perigo, Arthur!" A voz dela se intensificou, cortando através do caos. "Mas o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Você está viva! Mas como?" Seu coração estava acelerado, a confusão consumindo-o. "Eu voltei para te proteger, mas a hora é crítica." Então, de repente, um rugido ecoou do convés. A estrutura do iate estava prestes a desabar. Arthur sentiu que tudo desmoronava. E mais uma vez a figura de Heitor ressoou em sua mente como se vivesse em um pesadelo. Ele estava prestes a desmoronar, mas só agora se dava conta do que realmente estava em jogo. De repente, a caixa reluzente nas mãos de Heitor explodiu em uma luz ofuscante, que fez todos desviarem o olhar. E naquele momento, tudo mudou. O brilho iluminou o salão e, em um instante, Arthur viu sua filha, uma menina deslumbrante com os mesmos olhos penetrantes de Maia, aparecendo no meio da fumaça. A menina estava na linha de frente, como se esperasse por ele. "Papá!" A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Arthur sentiu um nó na garganta. "Não! Como você? Como isso é possível?" Ele olhou incrédulo, sem saber se deveria se alegrar ou entrar em pânico. As peças do quebra-cabeça estavam se unindo, mas o estrago era profundo. A presença da filha tornava tudo ainda mais insuportável. As revelações estavam colidindo como trens desgovernados. "Ela sabe, Arthur. Você não pode ignorar a verdade. O que você fez?" As palavras de Helena foram interrompidas por um novo estalo e mais partes do teto começaram a desabar. Maia olhou para Arthur, sua expressão uma mistura de compaixão e determinação. "Você tem que escolher, Arthur. Salve a sua família ou continue nesse caminho autodestrutivo." O relógio estava correndo, e em meio ao caos, tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Ela poderia estar dizendo a verdade? E se o passado e o presente se entrelaçassem de formas específicas?
O que isso significaria para sua vida, suas decisões e sua própria sanidade. E antes que pudesse decidir, Heitor gritou: "Você está perto demais da verdade, Arthur. E agora? O passado não te deixará escapar." Uma nova explosão retumbou, e a sala deixou de ser um lugar de festa, transformando-se em um campo de batalha, onde os segredos ameaçavam ser revelados de uma forma que Arthur nunca poderia imaginar. Então, no meio daquela confusão, algo ocorreu. Uma sombra se projetou no fundo do salão, e uma figura encapuzada apareceu. O rosto dela estava escondido, mas a aura era familiar. Quando a sombra se aproximou, fez um gesto súbito, e tudo em que Arthur acreditava antes desmoronou. "Você achou que poderia escapar, Arthur? Essa mulher", apontou para Maia, "não é quem você pensa. A verdade é muito mais maligna." E com isso, lançou o capuz para trás, revelando um rosto que fez o coração de Arthur parar. Era Aline, sua irmã, aquela que supostamente estava morta há anos. O choque paralisou Arthur, enquanto o relógio continuava a contar. Arthur estava paralisado, as palavras de Heitor ainda ecoando na sala em chamas. O tempo parecia ter congelado quando a sombra se aproximou. Era Aline, sua irmã, aquela que todos acreditavam ter morrido há anos. Seu coração disparou. O choque causou um nó na garganta. Ele queria entender, mas estava tudo tão confuso. "Arthur, você não pode simplesmente ignorar isso. O que você tem feito?" A voz dela rasgou o ar pesado. A expressão de preocupação misturava-se com uma raiva contida. Arthur piscou, incapaz de responder. Ele olhou para Maia e Helena, cada uma com uma expressão de espanto. O espaço estava carregado de tensão. "Você está viva! Como?" "O que aconteceu?" A pergunta escapuliu dele, a urgência em sua voz quase implorando por respostas. Aline deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma intensidade que ele nunca tinha visto. "Eu sabia que você descobriria, mas é tarde demais, Arthur. Heitor não é só um amigo, ele faz parte do que você destruiu." As palavras dela soaram como um trovão entre as explosões. Ela estava ali, viva, e em vez de trazer alívio, trouxe desespero. "Destruir? O que você está dizendo?" Arthur sentiu o mundo girar ao seu redor. Tudo em que ele acreditava estava colapsando. "Aline, você não pode estar falando sério." Ela avançou quase como se quisesse tocá-lo, mas o caos mais uma vez começou a se intensificar. O iate estremeceu sob eles, enquanto fumaça enchia o ar. E então, antes que ele pudesse processar, uma nova figura emergiu da fumaça. Uma mulher que se aproximava com um sorriso que misturava prazer e triunfo. Aline parou. Seu rosto ficou pálido. "Não, você não. Como você ousa aparecer aqui?" O pânico nos olhos dela fez o coração de Arthur bater ainda mais rápido. "Ah, querida Aline! Você realmente achou que poderia me esconder dele para sempre?" A mulher sorriu e Arthur a reconheceu. Era Bianca, sua antiga sócia, aquela que ele abandonara às sombras do passado. O rancor e a traição dançavam em seus olhos. "Você é uma traidora!" Aline gritou, seu desespero transformado em raiva. O tumulto no salão parecia se intensificar, mas Arthur já tinha perdido a noção de onde estava. Ele se viu no meio de um jogo que nunca quis participar, com os rostos do passado voltando para assombrá-lo. "O que você quer?" Arthur conseguiu perguntar, sua voz mais baixa que um sussurro. O calor da confusão e das revelações o esmagava.
A sala estava repleta de vozes e gritos, mas a de Bianca se destacava como um eco claro. Vingança, querido. Você pensou que podia escapar da verdade, mas eu vim para garantir que você pague por tudo. Sua família, seu mundo, tudo que você construiu está em jogo. O olhar de Bianca agora estava fixo em sua filha, como se visse uma fraqueza. Você não sabe o que realmente aconteceu, não é? Você está cercado por mentiras. O chão tremeu mais uma vez e um estrondo ensurdecedor ecoou, enquanto a sala começava a se fragmentar. Arthur olhou para Aline, para Maia e para Helena. Todos estavam paralisados, absorvendo a gravidade da situação. Eu não tenho tempo para perder, Arthur. Ou você se junta a mim, ou perderá tudo. Bianca gritou enquanto o teto ameaçava desabar. E foi nesse momento que a mulher exibiu um objeto que reluzia, como a caixa que Heitor tinha usado. Com isso, a verdade será revelada e você não poderá escapar das consequências. O pânico se instalou. Arthur sentiu que tudo estava à beira do colapso. Seu mundo desmoronando e agora aquelas revelações aterrorizantes. Cada segundo parecia uma eternidade, e ele se viu entre o passado e o futuro, com a escolha de se render ou lutar até o fim. O que mais estava escondido na escuridão que ele não conhecia? Poderia ser tarde demais para reparar os danos? O relógio não parava de contar e o caos espiralava ao redor dele, enquanto o que ele pensava ser segurança agora se transformava em um verdadeiro pesadelo. E no fundo do salão, a verdade ainda aguardava, como uma fera enfurecida pronta para devorar tudo o que Arthur sabia. Arthur estava paralisado, as palavras de Heitor ainda ecoando na sala em chamas. O calor estava implacável e o caos se espalhava como um incêndio entre o C. Tudo parecia estar se desfazendo, mas a aparição de Aline, sua irmã, trouxe uma nova intensidade à situação. Ele estava enraizado, não sabendo o que fazer. Uma verdade estrondosa prestes a se revelar. Você não pode ficar aqui, Arthur, Aline exclamou, seus olhos ardendo de urgência. Ela gesticulava como se tentasse afastar a ameaça nas sombras. Arthur olhou ao redor. E as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma perturbadora. O que mais ele não sabia? Bianca, a traidora, sorria, com um brilho cruel nos olhos. Aline sempre foi a fraca da família. E agora você a defende? Como se isso valesse alguma coisa. O desprezo em suas palavras ecoou na sala, alimentando a tensão. O chão tremeu uma vez mais, e mais pedaços do teto desabaram, fazendo os convidados gritarem. O pânico era contagiante. Arthur sentiu um aperto no peito, os rostos de Helena e Maia se distorcendo. Aline, me explique, o que está acontecendo? Ele queria entender, mas o caos parecia engolir tudo. Você não sabe nada da nossa história. A voz de Aline tremia, mas havia determinação. O que você construiu foi fundamentado em mentiras. E então, um grito familiar cortou o ar. Era o grito de sua filha. Papá, por favor! E com isso, ela apareceu entre a fumaça. Uma garotinha com olhos de Maia, clamando por ajuda. Arthur sentiu seu coração despedaçar. A presença dela trouxe à tona tudo o que ele havia tentado ignorar. Por que ele nunca soubera? Saia! Você não pode ficar aqui! Bibiana, a traidora, se aproximava, seus olhos brilhando com raiva. Ela é uma ameaça. Acabe com isso agora! O tempo estremeceu e o mundo ao redor parecia desmoronar em um segundo. Aline olhou para Arthur. Sua expressão agora é uma mistura de compaixão e desespero. Arthur, você precisa entender. Nossa família nunca foi o que você pensou.
Ele não é quem você imagina. Você precisa decidir: lutar por aqueles que ama ou se deixar levar por esse passado maligno. Os gritos se intensificaram e Arthur piscou rapidamente, sentindo a realidade escorregar entre seus dedos. As palavras de Aline ressoavam na sua cabeça e uma dor aguda se instalou no fundo de seu estômago. Ele olhou para Maia e viu terror misturado com esperança, e tudo girou em torno daquela escolha. Você não é pai dela! Bianca gritou, e o choque na voz dela fez Arthur tremer. Ela não é sua filha. Ela é uma prova do seu fracasso. Ainda não processando, Arthur se virou para Aline, buscando a verdade. O que você quer dizer? Como assim não sou pai dela? O pânico crescia, consumindo cada pensamento lógico. A resposta estava prestes a desabar sobre ele como as vigas do iate. Ela é filha de Heitor. Ele armou tudo. Ele sempre soube o que ia acontecer. Você está sendo usado. O desespero no tom de Aline cortou através da neblina da fumaça. Arthur respirou fundo, a revelação atingindo-o como uma bomba. O chão tremia, a fumaça enchia seus pulmões e a sala estava em um caos. Mas a verdade queimava mais ferozmente. Não apenas o iate estava prestes a afundar. Sua vida inteira estava prestes a se desfazer. Não, isso não pode ser verdade. Ele olhou de volta para a filha, que estava cada vez mais distante. Então, uma nova explosão fez Arthur cair de joelhos. O edifício começava a desmoronar e ele precisava escolher. Olhou para Aline, seus olhos cheios de medo e preocupação. O que faço, Aline? O que eu faço? E ao mesmo tempo, a luz reluzente da caixa em Heitor começou a piscar, como se sentisse a agitação. O tempo estava acabando e Arthur sabia o que ele tinha que fazer. Mas aquilo mudaria tudo. A visão de sua filha, de sua vida, estava prestes a romper-se com a verdade chocante. Ele ainda tinha uma escolha, mas nessa decisão, o que seria suficiente para salvar o que ainda restava? E o que mais estava escondido nas sombras, pronto para emergir, destruindo ainda mais tudo o que ele conhecia? O relógio continuava a contar. Arthur olhou para Aline, sua irmã que até aquele momento ele acreditava estar morta. O mundo ao seu redor parecia desmoronar, mas a revelação sobre sua origem virou seu coração de ponta a ponta. Você está viva? As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis em meio ao caos. Sim, e precisamos sair daqui, Arthur. Aline gritou, seus olhos cheios de pânico. A fumaça os envolvia, o calor das chamas tornava tudo insuportável. A sala tremia sob seus pés, enquanto as paredes começavam a desabar. Ele se virou, vendo Maia e Helena com expressões de desespero. Bianca, no entanto, não parecia abalada. Com um sorriso cruel, ela avançou, sua voz cortante. Você realmente acha que pode escapar da verdade, Arthur? Sua filha está em perigo, e você ainda não percebeu o quanto sua vida está em risco. Oh, chega! Arthur gritou, sentindo a raiva e o desespero explodirem dentro dele. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. A vida de sua filha dependia disso. A verdade? A única verdade que importa é que eu preciso proteger a minha família agora. Foi então que a caixa nas mãos de Heitor espalhou uma luz ofuscante, revelando mais sombras à sua volta. Arthur olhou para sua filha, que estava paralisada, mas não estava sozinha. Estrondos ecoaram, e ele percebeu que a mesa central começou a tombar, forçando seus movimentos. Sem pensar, Arthur correu na direção da menina. Aline se intercalou entre eles e a figura de Bianca. Você precisa decidir, Arthur. Você quer ser o homem que eu sempre soube que poderia ser?
ou vai continuar a viver nessa mentira? Lute por sua família. O pedido dela reverberou no fundo do coração dele, e naquele momento, tudo se enfureceu. A verdade, as mentiras, a traição, tudo colidia com a força de um tsunami. Arthur olhou para Aline e, por um momento, o tempo parou. Ele sentiu o peso de suas escolhas pesando sobre ele, e a dor das perdas e mentiras consumindo sua alma. Eu não posso deixar você, filha. Ele alcançou a criança, pegando-a nos braços. O calor apressado das chamas dançava ao redor deles. E, enquanto isso, o chão tremia e o teto ameaçava desabar. Vamos! Agora! Aline gritou. Se moveram em um turbilhão correndo para a saída entre os destroços. O caos o cercava, mas havia um fio de esperança que ardia dentro de Arthur. A vida dele não era mais sobre status, poder ou dinheiro. Era sobre proteger quem realmente importava. Mas antes que conseguissem alcançar a porta, Bianca fez um movimento rápido, empurrando uma lareira ardente na direção deles. Você não sairá impune, Arthur. Essa é a sua queda. Aline desviou, mas Arthur teve um impulso e segurou a mão de Bianca. Você não vai me manter preso em seu jogo. E com isso, ele a empurrou para trás. E o calor que antes parecia uma prisão, agora se tornou uma força que os impulsionou para fora. Com um último esforço, eles conseguiram romper as chamas e alcançar o ar fresco do lado de fora. O iate explodiu atrás deles, em um rugido ensurdecedor que fez as ondas do mar agitar-se. Arthur caiu de joelhos na grama, segurando sua filha, ainda em choque, sussurrando que tudo ficaria bem. Aline, ao seu lado, respirava pesadamente. Ainda há muito para explicar, mas você precisa ouvir. A verdade é muito mais profunda do que imagina. Precisamos nos organizar. Ele olhou para a explosão que iluminava o céu, sentindo que aquele não era o fim, mas sim o começo de algo novo. A vida, suas decisões, seus erros e redações, tudo se mesclava em um novo destino. E com isso, enquanto suas almas começavam a se curar, a vida de Arthur estava prestes a tomar um novo rumo. Ele sabia que a estrada ainda seria longa e dolorosa, que precisaria enfrentar fantasmas do passado. Mas agora não estava sozinho. E o amor, o amor era um farol guiando-o para a verdade. E agora, querida comunidade, este é o momento de dar um passo seguro em direção ao futuro. Não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio incondicional. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que achou deste desfecho incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Você precisa agir agora. Sua participação faz toda a diferença. Não espere nem mais um segundo. Faça parte desta jornada.